Está connosco em estúdio, neste Jornal das 11, o redator principal do Observador, Luís Rosa. Luís, bem-vindo mais uma vez. Pergunto, para começar, como é que chegamos a estes valores de 17 mil euros? Portanto, o valor exato é 16.746,60 euros. A informação, como acabaste de dizer, é uma informação oficial do Tribunal Constitucional. Portanto, não é um cálculo que o Observador tenha feito, foi um cálculo feito pela Secretaria Judicial do Tribunal Constitucional. É muito importante para começar. E, portanto, é um valor que é muito elevado. Estamos a falar de cerca de 10 recursos que levou ao pagamento destas taxas. As taxas de justiça do Tribunal Constitucional são muito elevadas, são variáveis, dependem muito do que os juízes decidirem em termos de pagamento de unidades de conta. E, por exemplo, José Sócrates chega a pagar em 5 recursos que perdeu. José Sócrates perdeu todos os recursos no Tribunal Constitucional, chega a ser condenado a pagar mais de 2 mil euros por cada um dos recursos que perdeu. E, portanto, são valores muito significativos. Até há processos em que as taxas de justiça são ainda mais elevadas. Luís, o único rendimento que é conhecido de José Sócrates é uma subvenção vitalícia de 2.300 euros brutos. O ex-primeiro-ministro, como disse, recusa responder como é que está a pagar estas custas judiciais. Pergunto porquê, porque também ficamos aqui sem saber se tem outros rendimentos. Pois, esta é uma questão que é levantada. Atenção que o José Sócrates tem todo o direito a não responder ao Observador, obviamente não é obrigado a responder. Nós somos obrigados a contactá-lo e a exercer o contraditório, e foi isso que fizemos, e o José Sócrates entendeu não responder, e portanto está no seu direito. O que é que isto levanta aqui? Levanta uma questão que no que diz respeito ao José Sócrates é recorrente, não é? Porque nós começamos por ter uma espécie de verdade absoluta no espaço público. José Sócrates era milionário, tinha uma herança, era rico. Aliás, essa história até levou o próprio José Sócrates, que foi o governo de José Sócrates que acabou com a subvenção vitalícia. E José Sócrates, para dar um exemplo, porque era rico, entendeu que não iria receber esta subvenção vitalícia. Aparentemente deixou de ser rico e em 2016 passou a receber esta subvenção vitalícia. Estou só a constatar, estamos a constatar factos. Não tem aqui nenhum sarcasmo, nem nenhuma ironia. Certo. É uma constatação de facto. E, portanto, isto põe em causa também a credibilidade do próprio José Sócrates, daquilo que diz no espaço público, porque é alvo de escrutínio. E o que é que isto levanta? Ora, neste momento sabemos, isto é uma informação oficial da Caixa Geral de Apresentações, é uma listagem que também é pública, é uma informação pública, José Sócrates continua a receber esta subvenção vitalícia. Isso quer dizer que não está a receber nenhum rendimento privado acima desse valor. Certo. Porque ele pode receber no trabalho privado simplesmente abaixo de determinado valor. Se ultrapassar a subvenção vitalícia, deixa de poder receber a subvenção vitalícia. Ora, como está a receber a subvenção vitalícia, e neste momento que se saiba, o José Sócrates não quer esclarecer isso, este é o único rendimento, levanta-se aqui a questão, é que, por exemplo, em 2021, o José Sócrates foi condenado, e só teve que pagar isto em 2022, atenção, ele teve que pagar em 2022, foi condenado a pagar 2.754 euros. Isto suplanta a subvenção vitalícia, que tem o valor de 2.372 euros, que é um valor bruto, um valor líquido, ou seja, ainda tem que ter descontos. E, portanto, como é que o José Sócrates pagou estas taxas de justiça? Como há outras taxas de justiça, novamente, em 2022, outro processo também foi condenado a 2.754 euros e 2.550, portanto, levanta essa questão. Como é que José Sócrates paga estas custas judiciais? Porque a litigância de José Sócrates tem duas questões. Que é, em primeiro lugar, o acesso privilegiado ao direito. Ou seja, eu tenho dito isto várias vezes no espaço público, não há mais nenhum português que beneficie tanto da administração da justiça como José Sócrates. José Sócrates litiga, tem uma litigância até o infinito e mais além, está constantemente a recorrer, constantemente a reclamar, constantemente a criar incidentes processuais. A administração da Justiça já pôs um travão nisso, aplicando o artigo 670 do Código de Processo Penal contra as manobras dilatórias, mas há aqui um acesso privilegiado ao direito, em que a administração da Justiça está a dizer stop, parou, isto não pode acontecer. Isto devia levar a uma indignação até da própria ordem dos advogados, até da própria sociedade, porque mais nenhum português consegue recorrer tanto como José Sócrates. Isso é um ponto. O outro ponto é, como é que José Sócrates consegue pagar esta litigância? Não só em termos de custo de taxa de justiça, porque não nos podemos esquecer que José Sócrates, além destes 6 mil, quase 17 mil euros que já pagou, tem de pagar também cerca de mais de 15 mil euros de taxa de justiça dos outros processos dos tribunais judiciais, Tribunal de Primeira Instância, Tribunal de Relação e Tribunal Supremo Tribunal de Justiça. São tribunais judiciais, o Tribunal Constitucional não é um tribunal judicial, está acima da estrutura judicial.
E essas taxas de justiça só se pagam a final, ou seja, depois do trânsito em julgado de uma decisão final. Mas, como o Tribunal de Relação de Lisboa aplicou o artigo 670 do Código de Processo Civil, também decidiu que o José Sócrates tem que pagar essas taxas de justiça agora. Como é que o José Sócrates vai pagar esses 15 mil euros? É importante saber isso. Mas o advogado e as taxas de justiça, é porque não é só Pedro Dalil que está aqui a trabalhar. É impossível estar a ver só Pedro Dalil a trabalhar para esta litigância extraordinária que o José Sócrates tem. E quando é entrevistado, ignora a matéria. E não pode ignorar. Resumindo e concluindo, este trabalho levanta aqui uma questão, que é o pagamento das taxas de justiça, o pagamento destes serviços de advocacia, que isto é caro, isto é muito caro. Claro. Ter um advogado constantemente a litigar custa muito dinheiro. Eu não acredito que Pedro Dalil trabalhe pro bono. Não acredito. Todo em todo. Os advogados recebem à hora. Claro. E, portanto, isto é muito caro. Como é que José Sócrates paga estas questões? Como é que financia a sua defesa? Eu acho que é uma questão que merece ser problematizada em termos de espaço público. E, em segundo lugar, o acesso privilegiado que José Sócrates tem ao direito e que não pode continuar a acontecer. E a Administração da Justiça, aparentemente, também decidiu no mesmo sentido. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.